Fala galera do grupo Forex Consultor Expert BR, beleza? Aqui é Daniel Lompa começando aí mais um estudo de Reading Indexes com a ajuda aí do relatório COT. Maravilha pessoal, vamos direto ao ponto, começar o nosso estudo aí analisando aqui o comportamento do euro, certo? Vamos ver como é que foi aí para essa semana, maravilha? Bom, começando então aqui pelo euro, pelo relatório COT, galera. A gente vê aqui que o euro teve aqui uma forte movimentação aí, né? De 2 semanas para cá, tá? Agora parece que vem se ajeitando, tá? O euro então ele teve uma desvalorização aí, né? Dos compradores, né? Que deixaram um pouco suas posições. Porém essa semana ele deu uma estabilizada. Olha só como é que tá o comportamento do euro aqui, tá? Então os compradores essa semana, né? Eles não fizeram nada nas suas posições, né, compradas, tá? Ficou no 0 a 0. Agora, galera, os vendedores aumentaram um pouco suas posições em 1%, tá? Então essa movimentação aí do euro tá interessante, tá? Essa parada que ele deu aí aqui pelo relatório COT, tá? Observando aqui no gráfico do euro USD, vamos dar uma olhada. Aqui no gráfico do euro USD, né, a gente vê, né, nessa semana aqui que ele teve uma forte queda, tá? Poderia ser aqui um movimento de exaustão, tá? Que fortaleceu bastante aqui, ó, para os vendedores, tá? E agora, com essa última semana aqui, com esse resultado, a gente vê que ele deu uma parada aqui, né, nesse ponto, né, podendo ser um possível ponto de suporte aí do euro, tá? O euro mostrando para nós, né, uma queda pelo relatório COT. Agora a gente observando lá no índice do euro, tá? Mais interessante ainda para a gente poder analisar. Vamos lá, galera, no índice do euro aqui, então olha só como é que tá interessante, né? Conforme o nosso estudo aí da semana passada, tá? Ele já tá formando aí um padrãozinho aí, ó, tá? Formando aqui um Gartley, tá? No ponto onde ele tá, onde ele deixou esse pavio aqui, ó. Aqui já praticamente formou um Gartley, tá? E agora, né, a gente tem que observar aí se o preço vai continuar subindo a partir desse ponto aqui que ele atingiu, né? Que é um ponto do Gartley, tá? Se ele continuar subindo, ele pode chegar nessa região aqui, que é uma região em potencial, onde o preço pode ir buscar, tá? É um preço de negociação, tá? Acaba atraindo aqui o preço, né? Conforme ele vem subindo, né? Ó, ele tá sendo atraído para essa região, e aqui é uma possível região de resistência, tá, galera? Uma região de resistência onde o preço pode chegar, e aqui ele pode sentir, né, a força dos vendedores e começarem a bater no preço nessa região. Ele pode parar aqui nesse nível onde ele tá, aqui no ponto D, e começar a cair? Sim, claro, ele pode já fechar esse padrão harmônico aqui, onde ele já concretizou, tá? Que é o Gartley, e a partir daqui ele pode começar a cair, tá? Para atingir aquele alvo, tá? Aqueles níveis que a gente estudou, né? Em todas as semanas aí, né? Dos nossos estudos, tá? E aí ele pode começar aqui um movimento, a partir daqui começar a queda, certo? Mas também tem a possibilidade do preço vir buscar esse nível aqui, ó, um forte nível de resistência, onde o preço pode estar subindo, né, para alcançar esse nível aqui. Chegando nesse nível, ele pode, né, como eu comentei, sentir a força dos vendedores nessa região e começar uma queda. Começar uma queda para quê? Para buscar o ponto B, tá? Que aí ele vem formar um outro padrão aqui em cima, que é o morcego, tá, galera? Aqui, ó, o morcego, tá? Ele vem buscar o morcego, aí sente a pressão aqui dos vendedores no padrão morcego, somando com essa região aqui, ó, de resistência, e aí volta para buscar o B. Também tem a possibilidade de buscar o ponto AC lá embaixo. Bom, aqui no índice do euro, então a gente tem esse estudo que pode acontecer, tá? Para essas próximas semanas, talvez da próxima semana, certo? E lá no gráfico que a gente negocia, bom, vamos dar uma olhada. Bom, galera, aqui no gráfico então do euro USD, olha só que interessante que tá? No estudo semana passada, né, a gente estava por aqui, né, nessa região aqui, tendo a possibilidade que o preço subisse, né, a partir daqui continuasse o seu movimento e fosse neutralizar esse candle aqui,
tá? Conforme muitos pares aí com o euro fizeram, tá? Porém, ele não respeitou, ele não fez o movimento e voltou para testar o fundo, tá? Não rompeu o fundo, também não rompeu o topo, ficou trabalhando de lado nesse nível aqui. Bom, na sexta-feira, olha só a movimentação que ele fez, tá? Mais um padrão de alta que ele deixou, tá? Deixando aqui um candle de indecisão e um forte candle aqui, ó, engolfando dois candles anteriores, tá? E com essa movimentação aqui tem a possibilidade agora de o euro começar um movimento de alta, tá? Somando então com aquela movimentação do índice do euro, tá? Que ele pode estar subindo para buscar aquela região de resistência, tá? Talvez para formar a borboleta, tá? Aquele padrão harmônico da borboleta. Aqui também ele pode agora começar a subir para formar essa movimentação aqui de alta. Bom, nós temos aqui, se pegarmos esse topo com essa região aqui, com essa linha, tá? Já uma linha de tendência de baixa, onde o preço pode sentir, futuramente o preço pode sentir, né, uma resistência nessa região aqui, tá? E nós temos a possibilidade do preço vir buscar essa linha de tendência para as próximas semanas, tá? Com esse movimento de alta que ele teve aqui na sexta-feira, tá? Ele precisa romper, então essa região aqui fica mais interessante. Bom, alvos mais distantes, mais longe, então ele rompendo essa linha tem a possibilidade de buscar esses níveis aqui em cima e possivelmente lá para um futuro distante esse 161,8%, tá? Mas a princípio essa semana ele pode vir buscar essa linha de tendência de baixa aqui, ó, tá? Que seria aí, no caso, poucos pontos aí, uns 600, 700 pontos aí de alta, tá? Para o euro USD, caso ele venha continuar fazer essa movimentação aqui, certo? Nós temos também uma influência no dólar que eu vou passar agora para a gente estudar. Vamos lá. Bom, galera, o dólar, então a gente teve essa movimentação forte aqui, né? Essa forte queda aqui, ó, dos vendedores, tá? Diminuindo as suas posições. Agora parece que eles vêm querendo dar uma corrigida, tá? Deram uma parada aqui com sua movimentação. E os compradores vêm aumentando suas posições aqui no dólar, certo? Bom, com essa movimentação aqui no dólar, a gente tem o gráfico com essa seguinte característica aqui, ó. Tá? Depois dessa forte alta, uma parada, né? Uma região aí de resistência, tá? Onde ele encontrou, tá? E aqui ele tende a ficar um pouco, tá? Possível dele permanecer um pouco nessa região, tá? Para ter um respiro, tá? Para ter o preço trabalhar um pouco aqui, tá? Gerar um pouco de negociação nesse novo patamar aqui do dólar, tá? E lá no índice, galera, vamos dar uma olhada. Aqui no dólar, galera, tá? A gente tem então ele fazendo essa movimentação, tá? O padrão harmônico que ele tinha anteriormente, que seria o morcego, ele já rompeu, tá? Já acabou com o morcego. Caso ele continuar subindo, a gente tem ele então buscando esse nível aqui, tá? Para ele formar o que? O caranguejo, tá? Ele alcançando esse nível aqui, o próximo desse nível aqui, então já é o padrão do caranguejo, tá? Dentro desse padrão harmônico que ele já formou aqui, ó, esse megafone, tá? Que a gente estudou aí já há 2 semanas aí que a gente já vem estudando essa movimentação, tá? E aparentemente ele respeitou então essa linha de tendência de alta aqui, ó, tá? E vem corrigindo, podendo fazer a movimentação até aqui embaixo, tá? Para buscar a base aqui, ó, do megafone, tá? Então é um padrão aí de reversão de tendência, tá? Um padrão aí de correção muito interessante, tá? Esse megafone aqui, onde que o preço já está fazendo aí o início de uma movimentação e é interessante, tá? Então a gente pode ter aí o dólar buscando esses níveis aqui, então o dólar fazendo uma bela de uma correção dentro de um padrão harmônico bem maior, tá? Onde que sugere que o preço venha buscar esse nível aqui, sugere que o preço suba mais, mas nessa subida é lógico que ele pode fazer uma boa de uma correção para depois continuar subindo e buscar lá um nível mais alto, ok? Interessante isso, essa movimentação que ele está fazendo. Então vamos acompanhar, porque com o dólar fazendo essa movimentação aqui de queda, é interessante também para a gente analisar o movimento de alta do euro USD, tá? Não só do euro USD, mas também do GBP,
do SDJPY, que vai trabalhar invertido, o NZD e outros pares aí, tá? Então vamos observar agora outros pares com base nesse estudo aqui também do dólar. Vamos lá. O SDJPY, galera, o SDJPY aí que planejou aí uma boa queda, né? Na semana passada aí, né? O relatório COT indicando para nós aí que possivelmente teria uma boa de uma queda. Ele deu início no movimento, rompeu uma linha de tendência de alta e voltou tudo. Voltou tudo, mas deu para fazer um trade legal aí. Inclusive essa semana que passou, eu operei só o SDJPY, somente o SDJPY, e o resultado foi espetacular, tá? Por mais que a gente tenha estudado todos esses pares aqui, eu me concentrei somente em um par e dediquei total atenção somente para o SDJPY. Poderia ter concentrado a atenção em qualquer outro par, mas a minha preferência foi para o SDJPY e foi assim, ó, espetacular mesmo, tá? Então essa movimentação aqui do SDJPY, olha só, os vendedores aparentemente aqui diminuíram um pouco suas posições, olha só, e os compradores também diminuíram um pouquinho. Vamos ver aqui, ó, os compradores diminuíram 5% e os vendedores diminuíram 4%. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Olha só, tá? Esse movimento de queda aqui, após ele romper toda essa acumulação que ele fez aqui em cima, ó, sugeriu para nós, tá, uma bela de uma queda do SDJPY, tá? Ele até rompeu uma linha de tendência de baixa lá no gráfico, a gente vai ver, tá? E agora ele deu uma parada aqui, ó, pelo relatório COT ele deu uma parada, mas ainda segue em patamares mais baixos, níveis mais baixos, e aqui já aconteceu o ponto de reversão. Olha só aqui no nosso indicador aqui de barras, ó, ele já acontece aqui então o ponto de reversão, porém, olha só, as setas estão apontando o movimento lateral do SDJPY. Isso aqui é interessante também da gente observar, tá? Movimento lateral, tá, com um possível ponto de reversão aqui, ó, para a venda do SDJPY. Então ele tá no meio a meio, tá? Ele não decidiu bem se vai cair, como aqui, ó, tá? O movimento vermelho, tá? Os indicadores aqui indicando venda e a seta também indicando venda, tá? Aqui não, aqui ele tá meio vermelho, tá? Já tá chegando no vermelho, bem intenso aqui, ficando bem intenso, porém as setas estão laterais, ok? Não chegou no 100% da venda ainda do SDJPY, apesar de já ter chegado aqui num ponto de reversão, tá? Bom, chegando nesse nível, a gente vai lá então no SDJPY, no índice, tá, do JPY. Vamos lá. Conforme o nosso estudo da semana passada, galera, tá? Olha só o que foi comentado aqui, né? Que o preço chegou numa certa região onde que ele sentiu a força dos vendedores e começou a deixar um monte de pavios aqui, né? Começou a deixar um monte de pavios aqui nessa região, demonstrando que os vendedores estão batendo bastante aqui no preço e não querendo que o preço suba, tá? Então sugeriu aqui uma continuação de queda e foi acontecer isso aqui na sexta-feira. Olha só o que aconteceu na sexta-feira. Então realmente o preço buscou níveis mais baixos, tá? Então causou aquela movimentação, tá, do gráfico lá do SDJPY. Vamos lá dar uma olhada agora o que pode acontecer. Analisando esse cenário aqui, tá, eu ainda acredito que o JPY possa cair um pouco mais. Aqui nessa região aqui de Fibonacci é uma região de suporte. Aqui onde está essa linha de tendência de alta é uma região de suporte. O preço pode começar a trabalhar nesse nível aqui, tá? Possivelmente, é lógico que os vendedores querem fazer com que o preço rompa essa linha e caia bastante, né? Caia mais, é isso que o vendedor quer. Mas os compradores nessa região vão começar a tentar segurar o preço, então vai ter uma briga nessa região aqui, tá? É onde que o gráfico do SDJPY vai se concentrar em uma determinada região, exatamente onde ele está. Vamos lá olhar agora. Bom, galera, olha só, né?
como foi essa movimentação aqui do SDJPY, tá? No estudo de semana passada. Então, se ele rompesse essa linha de tendência de alta aqui, a grande possibilidade é que ele continuasse uma queda até para formar esse padrão harmônico aqui, que seria um morcego, tá? Mas ele desistiu de cair, não quis cair e voltou tudo, né, para alcançar a linha de tendência de baixa. Voltou para esse nível aqui, né, para formar aqui um topo duplo. Olha só que coisa interessante que ele fez aqui, tá? Num gráfico aí de 4 horas a gente consegue ver que ele até formou aqui um ombro, cabeça a ombro nessa região aqui, tá? Então a gente viu essa movimentação aqui, ele fazendo essa movimentação de queda aqui. Eu digo para vocês que eu estava vendido aqui nessa queda, esperando que ele caísse mais, tá? O meu alvo era lá embaixo, mas como ele parou aqui, ó, ele começou a parar aqui, ó, bateu uma vez, duas vezes, na terceira vez ele bateu aqui, já começou a subir. Eu disse, opa, tem coisa errada aqui, o preço já não quer cair, tá segurando. Aqui era um nível de Fibonacci aqui de 100%, tá, da expansão, tá, que eu tracei, e ele parou nesse nível aqui e começou a subir. Disse, tá, vou fechar a posição, ele não vai, tá, desistiu e vai começar a subir. Batata, olha só o que aconteceu. Foi indo e eu fui acompanhando essa alta até que ele chegou nesse nível aqui. Aqui era um nível de um canal de baixa que eu até tracei aqui. Se você observar bem, você vai ver aqui que tem um canal de baixa, ó, pegando esse topo com esse topo. Aqui passava uma linha, ele rompeu isso aqui e foi buscar essa linha aqui em cima, ó. Olha só que interessante, tá? Então no gráfico diário, olha só que ele fez essa movimentação conforme a gente está observando lá no gráfico do JPY, que ele buscou, então está buscando um nível de suporte. Aqui para nós no gráfico do SDJPY é um nível de resistência, e é exatamente onde ele está. Para essa semana, galera, para essa semana eu acredito que o preço vai trabalhar um pouco nesse nível aqui, tá? Vai ficar acumulando um pouco nessa região aqui. Tem a possibilidade do preço romper isso aqui? Tem a possibilidade do preço romper esse nível aqui. Porém o dólar está em queda, tá? A gente está vendo então que o dólar está em queda, uma possível queda, né? Pode influenciar também o SDJPY para cair, tá? Para seguir o movimento, porque muitas vezes o SDJPY, como tem o dólar e o dólar como base, tá? Então ele acaba acompanhando o dólar. Se o dólar vai despencar ou vai começar um movimento de correção que a gente viu lá naquele megafone, então existe a possibilidade do SDJPY ter uma queda também para acompanhar o dólar. Porém a gente também tem o gráfico do JPY em queda, tá? Então aí já dificulta um pouco para que o SDJPY caia, tá? Aí ele faz um movimento contrário, ele sobe, tá? Então se o gráfico do JPY despencar mais e romper aquela linha de tendência de alta lá no índice, então a gente vai ter aqui o gráfico possivelmente querendo romper essa região aqui, tá? É uma região de Fibonacci, onde ele já testou mais uma vez, tá? Desde aqui de baixo essa Fibonacci está traçada, é um nível de expansão que ele chegou, já testou mais uma vez, 261, tá? Ele rompendo isso aqui, ele vai lá buscar outro nível, tá? Que é uma Fibonacci que eu tracei daqui, ó, tá? Uma Fibonacci que eu tracei daqui, uma expansão, ele pode buscar esse nível aqui em cima, tá? Então para isso ele precisa acumular bastante nesse nível aqui, nesse ponto, para ganhar força e romper, tá? E é o que eu penso que ele vai fazer, que ele vai acumular um pouco mais nesse nível aqui para depois dar o estouro lá para cima, se caso ele vier romper mesmo essa linha aqui, tá? É interessante, tá? Então fica de olho, porque existe a possibilidade agora de uma boa correção do SDJPY. Olha só no gráfico de 4 horas, esses candles aqui que ele deixou, tá? Candles aí de uma possível reversão de tendência, ou uma correção até para ele buscar essa linha aqui, ó, que ele acabou rompendo e voltou. Ele pode voltar para testar essa linha aqui essa semana, tá? Esse nível aqui, ó, ele pode voltar a testar esse nível aqui, tá? Ó, olha aí, ó, ele caindo aqui, ó. Interessante pegar uma vendinha aí, ó, já dá uns 400, 500 pontos aí, bem tranquilo, tá? Olha, eu já sei de muita gente aí nos grupos aí que estão vendendo aqui, venderam bastante e já ganharam dinheiro, ganharam bastante dinheiro. Agora, se o SDJPY
vai sentir essa região aqui como uma região de resistência e vai voltar a cair, é interessante, tá? Até porque ele vai estar acompanhando também a movimentação do dólar, certo? Então fica de olho com essa movimentação aí do USDJTY para a próxima semana, tá? Tá interessante. Vamos lá pro próximo. Próximo aqui então, galera, é o GBP. Olha só como é que tá a Libra. A Libra, então, a gente teve uma movimentação aí de queda entre os compradores e os vendedores. Os dois caíram, olha só. Compradores ainda diminuíram mais suas posições 12% e os vendedores diminuíram em 5%, tá? As suas posições líquidas, tá? Nós temos aqui, ó, um nível de força agora de 60%, tá? Do GBP. Tá? E é um nível de força aqui de vendedores, tá? Um viés aqui, ó, de vendedores, tá? Não tá tão forte, mas é um nível aí já de 60%, é um nível considerável, tá? Então a gente tem aí um viés aí de baixa do GBP, não é à toa, né? O GBP só cai, tá? Então, olhando aqui no gráfico da Libra, olha só como é que tá, né? Uma forte queda na semana passada. Essa semana ainda teve mais aí uma movimentação aí de baixa, tá? Diminuíram mais ainda suas posições aí, os comerciantes aí, tá? Então a gente tem, né, um forte indício aí do GBP em queda. Agora lá no índice, vamos dar uma olhada. Bom, galera, aqui no índice do GBP, olha só como é que tá a Libra, tá? Voltou então para testar esse nível aqui, suporte, dá bem como a gente estudou na semana passada, que o preço poderia dar mais uma baixa para tentar buscar essa linha de tendência de alta. Olha só que o preço quase alcançou, faltou pouco, hein? Faltou pouco, ele tá querendo beliscar aqui, olha só, eu não duvido se para essa próxima semana o GBP ainda continue acumulando nessa região aqui, tá? Para bater nessa linha aqui, ó, tá? Para ele praticamente bater nessa linha aqui, aonde que coincide com a Fibonacci de 261,8%, tá? Um nível de expansão que vem desde lá de cima desse pivô de baixa, certo? E coincide também, olha só, no cruzamento aqui, ó, coincidindo as duas linhas, e o preço ainda pode voltar a cair e bater aqui, ó. Quando ele tocar nessa linha de tendência de alta do canal, tá? Junto com a Fibonacci, é possível que os compradores disparem aqui, acionem as suas operações de compra para tentar levantar o preço e buscar níveis mais altos, tá? Existe essa possibilidade porque o preço vem trabalhando aqui, ó, vem negociando, tá? Nesse nível aqui eles estão aguardando uma certa movimentação para disparar as suas ordens, tá? Para movimentar o preço. O que o vendedor quer? O vendedor quer romper essa linha, lógico, né? E o que os compradores estão interessados? Que o preço suba, lógico, tá? Porque o preço não subiu? Porque tem vendedor batendo. Por que o preço não caiu? Porque tem comprador negociando aqui, tentando levantar o preço. Então tá uma briga danada nessa região aqui, tá? E o preço ainda pode continuar andando de lado até chegar nesse nível aqui, ó. Esse X aqui, ó, é o X da questão, tá? E aqui é interessante, é um nível interessante para disparar, acionar aqui, ó, tanto compra quanto venda, certo? Então vamos ficar de olho com essa movimentação da Libra. Agora lá no gráfico que a gente opera é mais interessante, vamos observar. Aqui no GBP, olha só como é que tá? Poderia ter feito um movimento de alta a partir daqui porque tinha uma bela de uma divergência, tá? Olha só o que os livros nos ensinam, tá? Sobre essas divergências aqui, ó, fundos descendentes, e o RSI fazendo fundos ascendentes, ainda continua na divergência, tá? O preço já não está mais trabalhando no nível aqui abaixo dos 30% aqui, do RSI, já está subindo, tá? Se a gente colocar aqui um nível de 50%, ele já está chegando bem próximo do nível de 50% aqui do RSI, tá? Trabalha numa região aqui, ó, dentro de um canal,
A gente pode considerar aqui, ó, essa região aqui. Deixa eu ver. Vamos pegar uma linha aqui. Aqui, ó. Ele rompendo essa linha aqui, pessoal, é interessante, tá? Vai chamar a atenção de compradores, tá? Ele rompendo esse nível aqui, ó. Esse candle de sexta-feira aqui já deixou bem claro de que os compradores já estão se posicionando aqui nesse fundo aqui, ó, nessa região, tá? E essa região aqui coincidiu com esse fundo aqui, com esse nível de suporte, tá? Então já tem compradores acionando aqui, ó, os gatilhos aqui para, né, um movimento interessante de alta. Poderia ter sido aqui em cima, poderia, mas não foi, tá? Então tem um nível interessante aqui que chama a atenção de compradores nessa região. Tá, o preço pode cair mais? Pode, lógico, né, galera? Pode cair mais, né? Vamos fazer o quê? Né? Nenhuma queda é tão grande que não possa cair mais, tá? O preço ainda pode, como eu até comentei aí há um tempo atrás, o preço ainda pode cair até essa linha aqui embaixo, ó, tá? Pode chegar até aqui, porque essa linha já vem desde lá de cima, como a gente já estudou, tá? Muito tempo atrás aí, é uma linha que vem lá de um topo muito tempo distante. E o preço trabalhou, sentiu ela, aqui o preço sentiu ela, olha só, aqui ele sentiu, rompeu, foi lá em cima, voltou, tá? E ainda pode cair e bater nela de novo. Então tem muita queda se o preço ainda for continuar caindo, certo? Mas é interessante que o preço faça uma correção bacana, tá? Para depois continuar caindo. E o RSI deixa claro para nós aí que está perto essa correção. Quando que vai acontecer? Bom, galera, se eu soubesse, tá, o que eu posso fazer é analisar, tá, e tentar me posicionar conforme o preço vai me mostrando o que acontece, tá? Então não tem 100% de certeza que o preço vai fazer, ninguém tem. O que a gente tem são sinais, são indícios de que pode acontecer, não adianta, não é 100%. Então tá aqui, ó, tá? O RSI ainda continua mostrando divergência, fundos descendentes, RSI subindo, ele rompendo essa linha fica mais interessante para compradores, tá? Poderia ter feito esse rompimento aqui e não fez, tá? Então aqui ele está afunilando, olha só, o preço vem afunilando, vem ficando cada vez mais apertado, daqui a pouco ele vai dar um estouro para algum lugar, tá? Com essa movimentação que ele fez aqui, nossa, o GBP caiu, já caiu aí, ó, 13 mil pontos aí sem uma correção decente, tá? A única correção aí que ele fez foi essa aqui, mas seria interessante que ele fizesse uma correção para buscar lá, como isso aqui é um padrão harmônico e agora ele já alcançou até um nível mais baixo. Deixa eu colocar aqui, olha só onde é que ele tá? Ele até alcançou um nível mais baixo ainda, se eu considerar isso aqui já como a máxima aqui, ó, desse padrão aqui, o morcego, tá, que ele fez, ó, a máxima do morcego. Então ele volta agora para buscar o ponto B lá em cima, essa correção que é interessante dele fazer, tá? Mas não fez. Então o que eu posso fazer? O preço não quer fazer, não faz, tá? Então, galera, muito cuidado com o GBP, tá? Com aquela pegadinha lá do índice, que ele ainda pode cair mais para alcançar lá aquele ponto X. Então ele pode ainda ter mais uma queda. Agora, se ele romper essa linha aqui, fica interessante então para começar a movimentação de alta, certo? Então vamos ficar de olho aí. Vamos lá pro próximo. Próximo aqui então, galera, é o australiano. Olha só, o Audi então ele teve uma movimentação aí essa semana aí que já chama a atenção. Os compradores aumentaram 3% as suas posições, enquanto os vendedores diminuíram 2% as suas posições. Nós temos aqui um viés aí, ó, de baixa, tá, do australiano, lógico, né, ele vem derretendo, tá, de 69%, tá? Esse viés de baixa aqui é um viés aí considerável, porém a gente já tem uma movimentação aí, né, que indica para nós aí uma característica interessante. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico, olha só, uma queda muito forte também, tá? Todos os pares aí praticamente tiveram essa movimentação aí na semana passada,
tá? Tiveram essa estilingada aqui, isso aqui eu acredito que tenha sido também muita influência do dólar, tá? Dólar americano, tá? E teve essa estilingada, agora ele já começa um movimento aí de correção, uma leve correção aí, tá? Então vamos dar uma olhada lá no índice. Bom, no índice aqui então do australiano, conforme a gente estudou na semana passada, o preço poderia voltar para esse nível aqui do ponto AC, então ele está trabalhando aqui no nível de suporte, tá? É um nível que o preço trabalhou bastante aqui, uma vez, duas vezes, terceira vez nessa região aqui, após ele formar aqui um padrão harmônico, tá? Interessante. Agora, olha só, o preço está num nível, essa linha aqui, ó, olha só, essa linha aqui é um nível de suporte, tá? Olha só que interessante, um nível de suporte, o preço voltou para essa região, pode estar tentando parar nesse nível aqui para buscar posições aí de compradores, tá? Então, através dessa acumulação que ele vem fazendo aqui, o preço pode atrair então os compradores nesse nível aqui, tá? Um nível de suporte, olha só que interessante, e o preço voltar a subir para buscar essa linha aqui, ó, de tendência de baixa, tá? Então chama a atenção de compradores essa movimentação aqui, tá? Para fazer com que o preço do australiano suba um pouco para buscar então essa linha de tendência de baixa, certo? Então, com isso lá no gráfico que a gente negocia, vamos dar uma olhada. Olha só, fica muito mais interessante a gente poder trabalhar com o australiano, né, nesses níveis, tá? Então a gente já começa a ter um pouco mais de confiança, tá? Em ver o preço tendo uma possível probabilidade aí de alta, mas ele precisa romper então essa linha de tendência aqui, tá? Ele rompendo essa linha, tá? Vai dar para nós aí um suporte interessante para a gente poder, pelo menos, ter uma ideia de que o preço vai buscar qual nível. É uns 50% de Fibonacci, vamos ver se o preço pode chegar lá, qual seria o nível. Vamos colocar aqui, ó, como um possível alvo aí, ó, tá? Essa região aqui, ó, já tem duas Fibonacci, uma expansão e a retração, tá? Então nós temos essa região aqui como um possível alvo para essa próxima semana, caso ele romper então essa linha de tendência de baixa. O preço chegou bem próximo aqui, ó, da extensão, tá? Ó, da extensão de baixa, que seria aqui embaixo, né, no 100%, não tocou na extensão, faltou aí alguns pontos, deixa eu ver, faltou aí uns 500 pontos, quase 600 pontos para ele alcançar, e aqui ele já começou a sentir um suporte, tá? Uma pressão compradora, ok? Então tem uma possibilidade do preço voltar para esse nível aqui, conforme a gente estudou no australiano, tá? Para os mais otimistas, tá? Nós temos então essa linha de tendência, que seria praticamente essa linha aqui, a mesma que a gente viu lá no índice, tá? Então o preço subindo, voltando para buscar então essa linha de tendência de baixa, para depois talvez, né, o preço continuar caindo, aí sim buscar níveis mais baixos, tá? Mas a princípio então a gente fica aguardando, se o preço romper essa linha, tem a possibilidade de subir e buscar os 50%, tá? E posteriormente essa linha também aqui, ó, tá? Então o preço pode alcançar esses níveis para essa próxima semana. Vamos ficar de olho, tá? Aqui no RSI, eu também tenho um RSI aqui, tá? Indicando para nós aí, olha só, uma divergência, tá? Fundos descendentes e aqui tá, fundos ascendentes, levemente ascendentes, mas já mostra para nós aqui, olha só, uma movimentação aí de uma possível força compradora nessa região aqui, ó, o RSI já fazendo uma movimentação aí, uma possível movimentação de alta, tá? Então será interessante aí, tá, para quem busca aí trades aí na ponta compradora do AUD USD. Maravilha? Então vamos ficar de olho aí para a próxima semana. Vamos lá para o próximo.
Próximo aqui então é o canadense. Olha só, o canadense, então a gente teve uma disparada aí da força vendedora, aumentando suas posições, enquanto os compradores já estão deixando suas posições. O que aconteceu? Com o canadense, nós temos os compradores diminuindo suas posições em 11%, e nós temos aqui os vendedores aumentando suas posições 23%, tá? Um volume gerado aí de 9% entre eles. Nós temos aqui um nível de força dos vendedores de 64%, tá? Um viés de baixa do canadense. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do USD-CAD, como é que tá? O gráfico do USD-CAD, então, ele está disparando para cima após ele romper, então, essa acumulação. Ele deu mais uma estilingada, se foi, tá? Olha só, bem verdinho, tá? Se mandou, né? Chegando aí em alvos aí, né? Dos compradores, tá? Em níveis aí que pode chamar a atenção de vendedores. Agora lá no índice a gente tem o nosso estudo, vamos dar uma olhada. Bom, galera, tá aí, ó. Na semana passada a gente tinha visto esse martelo que ele deixou aqui, tá? Tá aí, ó. Olha só. A gente viu esse martelo aqui, tá aqui ele, certo? E nessa semana, então, que passou, tá aí, ó. Tá? Só subiu. Subiu, o canadense subiu, tende a continuar subindo, tá? Pode buscar para essa semana aí, então ele pode buscar outra vez essa linha de tendência de baixa, tá? Aparentemente está se encaminhando para isso, tá? E aqui eu já começo então a pensar, conforme a gente vem estudando ao longo das semanas, tá aí, ó, nesse padrão harmônico aqui que eu especulei que ele poderia fazer, ele poderia formar. Então ele, a princípio, já está começando a formação do padrão harmônico, tá aí, ó, tá? Aqui seria então um Gartley, tá? O Gartley, ele chegando nesse nível aqui no ponto dele, precisa romper então essa linha de tendência de baixa para ele alcançar esse nível aqui do ponto D, que é o máximo. Ele até pode chegar um pouco menos aqui, tá? Mas vamos dar um excesso para ele aqui, tá? De um 886, vamos chegar aqui no 886. Então o preço, a partir daqui, pode começar uma subida em disparada, tá? Para alcançar esse ponto D aqui, tá? Para formar um Gartley. Chegando nesse ponto D aqui, pode voltar para fazer um pullback. Então tem toda essa especulação que eu venho fazendo ao longo do tempo, e com paciência a gente está observando que o preço vem se comportando e aparentemente está fazendo isso, tá? Então vamos acompanhando essa movimentação do USD-CAD. Agora lá no gráfico que a gente opera, e o que isso tudo vai refletir? Bom, vamos lá olhar. Bom, o que vai refletir, galera, já refletiu, tá aqui, ó, tá? É isso aí, ó. O dólar americano fazendo um retorno, né? Após ter formado aquele padrão lá do megafone, tá? E nós temos o canadense subindo, tá? Possivelmente para formar aquele padrão harmônico do Gartley, certo? Então o que vai acontecer? Se o dólar americano está começando um movimento de queda e o canadense está subindo, o que a gente vai ter? Tá aí, ó. O canadense agora começando um movimento de baixa, tá? Praticamente ele alcançou aí, ó, a máxima aqui de um padrão harmônico, tá? O que é isso aqui? Ó, praticamente ele alcançou, tá aí o morcego, tá? Um belo de um morcego que ele formou aqui, tá? Olha aí, ó, padrão harmônico interessante. Ele não foi lá no 161, mas tá aí, ó. Aqui os vendedores já começaram a bater e o preço tende a cair mais, tá? Já alcançou esse topo aqui, que pode agora para essa semana servir como um suporte, tá? Mas o preço ainda pode voltar para cá, ó, aqui embaixo, ó, tá? O preço ainda tem, se ele for buscar realmente o ponto B do padrão harmônico, tá? Ele ainda tem aí, ó, 2.000 pontos para cair, certo? Mas esse topo aqui, ó, esse topo aqui,
até vou colocar uma marcação aqui, tá? Ó, esse topo aqui pode gerar uma região de suporte para o USD-CAD essa semana, tá? E o preço pode ficar um pouco paralisado aqui nesse nível, talvez até dar um repique de alta, tá? Pode ter um repiquezinho aí, ó, tá? Pode ter um repique nesse nível aqui, como é um topo, né, um suporte, tá? Ele pode ter um repique e voltar a subir. Então a gente fica de olho porque o USD-CAD agora começa a ter uma característica de baixa, tá? Olha só que bacana isso aqui, ó. Deixou topos muito interessantes, formando um canal. Isso aqui eu gosto de ver, ó. Vou colocar aqui, ó. Isso aqui eu acho interessante até de ver, ó, topos ascendentes, tá? Pode formar aqui um belo de um canal de alta, tá? O preço ainda pode até vir aqui embaixo, tá? Aqui já tem outro canalzinho, ó. No passado ele buscou isso aqui, também pode servir como um suporte. Olha só como as linhas acabam favorecendo também, ó, a nossa visualização, tá? Nada é em vão, tudo a gente pode validar, tá? Então a gente tem, olha só a configuração aqui, ó, desse canalzinho que ele formou aqui, ó, tá? Ele foi subindo, rompeu o canal, agora ele volta, está testando aqui, ó, o canal, ó, o pullback aqui em cima do canal, que bacana. Tá? Muito bacana isso aqui onde ele está, somando com uma região aqui, ó, de suporte, tá? Então o preço pode dar uma parada aqui, ó, essa semana, ok? Agora, se ele não fizer um repique para esse nível aqui, o preço tende a buscar voltar para dentro desse canal e trabalhar aqui, ó, aqui dentro, ó, tá? Ele pode voltar para cá, tá? Então, para quem está pensando aí em se posicionar em venda no USD-CAD, né, tem um padrão harmônico gigante aqui que ele foi buscar, tá? E o ponto B tá aqui, ó, aqui embaixo. Aqui, ó. Ponto B é aqui, ok? Para os mais otimistas aí, ponto B aqui, tá? E se for buscar outros níveis, ó, o ponto AC lá embaixo, tá? Então, olha o que a movimentação que ele pode fazer a partir desse padrão harmônico que ele formou. Tá aí, ó. Ok? Então, primeiro nível de suporte ele já está aqui, pode trabalhar, pode ter um repique, ele voltando, rompendo esse nível, ele pode voltar para cá, que é o ponto B. Aqui no ponto B ele pode trabalhar também e tem lá o ponto AC lá embaixo, tá? Muito bacana isso aqui, galera. Então, tem que ter paciência para acompanhar o preço fazer toda essa movimentação aqui, tá? Então, qual é o trade que você pode fazer para essa próxima semana se você quer operar o USD-CAD? Olha, tem tanta coisa que você pode fazer. Você pode esperar o preço trabalhar nesse nível aqui e ver que o preço começar a sentir força compradora, né, se posicionar em compra. Então o preço pode dar um repique. Como tem uma Fibonacci aqui, o preço pode ir, ó, pode chegar nesse nível de 38 aqui, tá? Pode voltar para cá para testar essa região aqui, ó. Ó, esse nível aqui, ó, pode ser um nível que pode chamar o preço, tá? Olha aqui, ó, uma região de resistência que pode chamar o preço para cá. Então o preço pode voltar para cá para testar, para depois cair, tá? Faz um belo de um pivô de baixa, tá? Ó, o preço testando aqui, ó, que bacana, tá? Ele vem para cá, faz um pivô de baixa e vai lá embaixo, certo? Pode acontecer isso aqui, ou o preço pode acumular nesse nível, acumular, depois despencar. Tá? Então tem para essa semana você tem pontos aí que pode ser interessante para se posicionar ou na compra, tá? Para ele voltar para esse nível aqui que é um nível de atração do preço, tá? E para a venda, caso ele rompa então essa região para vir aqui, ó, para esses níveis aqui embaixo, tá? Então você que sabe, tá? Estratégia, pontos aí estratégicos tem. Tá? O nível que ele está aqui é um nível interessante. Ele está no meio da movimentação, tá? Tá no meio de uma movimentação num ponto de suporte, tá ok? Para o USD-CAD então fica essa ideia, tá? Esse meu ponto de vista aí. Maravilha? Vamos lá para o próximo.
próximo aqui então, galera, é o NZD. Olha só, o NZD, então a gente teve um cruzamento das linhas aqui entre compradores e vendedores, né, nas semanas aí que passaram, semana passada, né, semana retrasada, tá? Agora essa semana o preço já deu uma estabilizada aqui, os compradores mantiveram aqui as suas posições, tá? Praticamente aí no 0 a 0, vamos dar uma olhada aqui no NZD. Eles aumentaram aqui, ó, 2%, tá, as suas posições líquidas, tá, os compradores. E os vendedores aumentaram um pouco mais as suas posições de venda. Então tá, os vendedores acabaram vendendo mais. Então vamos ver aqui o gráfico do NZD. O gráfico do NZD, após essa estilingada que ele teve aqui na ponta vendedora, ainda bateram um pouco mais, então eles querem derrubar realmente o NZD. Tá aí, ó, tá, venderam mais ainda. Lá no índice, vamos dar uma observada. No NZD, que existia a possibilidade do preço ter uma parada nesse nível aqui onde ele estava para começar a subir e formar aí um padrão harmônico interessante, começar, né, para romper essa linha de tendência. Ele acabou não fazendo a movimentação, teve mais uma pancada aqui dos vendedores. Tá chegando aqui, chegou praticamente, já chegou num nível aqui de suporte. Deixou para nós aqui um canal de baixa, tá? Olha só, um super canal de baixa, que o preço ainda pode cair mais e buscar esse nível aqui, ó, embaixo, tá? Então nós temos aqui, ó, ampliando um pouco mais a visão, olha só. A gente tem o preço entrando aqui numa faixa de negociação aqui, olha só. No passado teve essa faixa de negociação aqui onde o preço trabalhou por um bom tempo, tá? O preço está entrando aqui nessa faixa de negociação, não entrou ainda, mas está querendo chegar. Então nós temos essa característica, tá, do NZD, pode cair mais, tá? O NZD pode cair mais, pode romper esse suporte aqui, ó, essa região, tá? E pode cair mais para buscar a parte aqui, ó, inferior desse canal, tá? Essa linha aqui de tendência de baixa, tá? Que vai alcançar então a parte central aqui, ó, da negociação, tá? Que seria, vamos dar mais uma subida aqui para pegar a linha aqui, ó, parte central, que é o ponto chave aqui da negociação, é aqui, ó, tá aí, ó. O preço ainda pode cair mais para buscar a parte central da negociação, tá? Que foi essa aqui, ó, tá? Um ponto interessante. Como ele já bateu uma vez aqui, ó, ponto de negociação aqui, ele bateu uma vez, subiu, bateu outra vez, subiu. Já bateu aqui mais uma vez e agora parece que ele vai romper isso aqui e vai buscar a parte central, tá? Mas para ficar trabalhando aqui nesse nível de negociação mais uma vez. E o que a gente espera então lá do NZD? Vamos lá. Bom, do NZD, só que a gente pode esperar que o NZD ainda venha buscar essa faixa aqui, ó, essa região do 261,8% de Fibonacci, tá? Por quê? Porque tinha um padrão harmônico aqui, tá? Seria um morcego, tá? Que ele não respeitou, ele até foi para tentar alcançar o ponto B, mas não conseguiu, voltou. Agora aqui embaixo, o que tem? Tem o crab, né? O caranguejo, tá? Ele alcançando aqui o 261,8%, ele vai buscar lá então, né, um padrão do caranguejo, ok? Chegando nesse nível aqui de 260,8%, então o preço pode começar a trabalhar, tá, nessa região aqui para depois tentar voltar, certo? Mas por enquanto, pela movimentação que a gente está vendo, olha só, teve aqui uma divergência, mas ele não respeitou, tá? Fundos descendentes, até na semana passada eu tracei essa linha aqui, né? Ó, o fundo aqui era para ser um fundo nessa região, tá? Com o RSI fazendo fundos ascendentes, ele não respeitou e rompeu, tá? Rompeu, voltou lá para baixo, então a gente tem aqui força vendedora, tá? Força vendedora aqui do NZD, ok? Deixou um candle aqui
positivo, mas isso aqui talvez não influencie muito aqui, tá? Para chamar a atenção de compradores. O preço pode subir a partir daqui? Pode, lógico, né? Ele está num nível aqui, né, que pode chamar a atenção de compradores, mas com toda essa movimentação que ele vem fazendo aqui, tá? Com esses níveis de Fibonacci que ele já rompeu, tá? Tende a buscar o 261,8% essa próxima semana, tá? Tem todas as chances aí de cair até aqui, tá? Então o mais sensato a fazer, né, ou fica observando ou entra na ponta vendedora, né, para alcançar níveis mais baixos aí, certo? Tá? Já que o preço está caindo, acompanha o preço, né? Olha aí quanto que ele caiu aí no gráfico de 1 hora, olha só quanto que ele caiu, o gráfico de 4 horas, olha só o quanto que ele caiu, olha só a movimentação que ele fez aqui. Tá? Como eu estava operando o SDJBY, eu nem vi isso aqui, tá? Nem vi, fui ver agora, essa semana, tá? Hoje que eu estou fazendo o estudo aí, tá? Então, para quem operou, para quem entrou na ponta vendedora aí, se deu bem, parabéns, ganhou dinheiro, certo? Para quem operou aí na ponta compradora, né? Até conseguiu fazer um trade aí, se conseguiu se posicionar, né, nesse ponto aqui, botou o stop aqui embaixo, acabou sendo estopado, né, saiu da posição. Se inverteu a mão, tá, e entrou vendido após ele ter rompido aqui, né, prestou atenção nesse rompimento e entrou vendido após ele romper essa linha de tendência aqui, acabou pegando aí uma pontuação legal. Se conseguiu inverter a mão, tá, pegou até uma pontuação bacana aí, né, nesses dois, três últimos dias aí, né, pegou aí uns 700 pontos aí na queda, tá? E acabou aí até recuperando aí o prejuízo, né, do stop que teve aí, né, caso tenha se posicionado na ponta compradora e o preço voltou e estopou, tá? Então é isso aí, galera. Pro NZD, eu ainda acredito que ele venha buscar para essa semana. Então, como ele tá caindo ainda, né, não respeitou os níveis, aqui era um nível interessante de suporte, ele não respeitou, então ele está indo para buscar o 261,8% de Fibonacci, aqui sim. Então aqui será um ponto interessante aí de uma parada, uma acumulação para de repente uma possível correção mais interessante aí, tá? Pro NZD, meu estudo fica assim para a próxima semana, certo? Vamos lá pro próximo. Próximo aqui então é o CHF, tá aí o CHF. Então a gente teve aí mais queda aí dos vendedores, dos compradores, aliás, diminuindo as suas posições, os vendedores aumentando as suas posições. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do USD-CHF. Então aqui pelo relatório COT a gente tem o USD-CHF em alta, tá? Eles aumentando mais as suas posições. Agora a gente dá uma olhada lá no índice para ver. Bom, a estratégia aqui da leitura do índice do CHF, para mim já mudou completamente, tá? Mudou completamente. Conforme a gente estudou na semana passada, o preço estava aqui, né? Estava nessa região. Ele poderia vir buscar aqui, ó, esse nível de Fibonacci de 61,8, é o número mágico. 61,8 tá aqui, ó. O preço bateu no 61,8% de Fibonacci. Maravilha? Bom, tem um topo aqui, um canal de baixa, né? Deixou esse fundo aqui, ok? O que o preço pode fazer? Com essa visão, com essa análise que eu fiz aqui, o preço pode ir lá buscar o 78,6 de Fibonacci, tá? Que já coincide também com a linha de tendência de baixa aqui, ó, do canal, tá? Com a linha do canal, o preço pode romper isso aqui, pode buscar o canal, maravilha? Pode fazer isso aqui. O preço pode acumular aqui e voltar para buscar os 50%, pode fazer. Então, tem essas opções aqui para essa próxima semana. O preço continua subindo para buscar o canal e o preço cai para buscar os 50%, tá? E trabalhar nesse nível aqui, ó, de Fibonacci entre o 61 e o 50. 61 e 50. Pode ficar jogando nessa região aqui, maravilha? Mas conforme ele está subindo, tá? Por essa movimentação que ele está fazendo aqui, ó, ele não corrigiu, ele subiu e não corrigiu. O que ele fez? Ele acumulou, tá? Para ganhar força e estourou para cima, tá? Aqui, o que ele está fazendo? Ele está acumulando agora no 61, tá?
tá acumulando. Pode fazer mais uma estilingada para cima? Pode. Então, eu acredito até que o preço vá buscar lá em cima, ó, o 78,6 de Fibonacci, tá? Que é um belo de um canal de baixa que ele tá buscando, tá? Então, qual é a movimentação que a gente vai ter lá no CHF, no SDCHF? Bom, se o CHF está subindo aqui, lá no gráfico do SDCHF, o que ele vai fazer? No gráfico do SDCHF, ele vai romper a linha de tendência de alta. Vai romper a linha de tendência de alta e vai buscar o 38, tá? Possivelmente ele vai fazer isso aí, tá? Possivelmente. Olha que bacana isso aqui, galera. Na semana passada, qual era a dica aqui, ó? Tá, se ele não romper essa linha, tá, ele pode fazer um movimento de alta. Fica observando a movimentação do preço nessa região, tá? E olha só o que ele fez. Se foi de novo lá para cima para testar de novo esse nível aqui, ó. É um nível de resistência aqui onde ele tá, ó. Nível de resistência, pode ver que ele bate aqui, ele sente o choque dos vendedores, bateu aqui de novo, sentiu o choque dos vendedores. Então aqui já deixou aqui, ó, um triângulo aqui, ó, tá? Um triângulo ascendente, tá? Um triângulo ascendente, tem uma linha muito forte aqui, tá? Se ele romper essa linha, vem aqui embaixo, ó, já vem buscar o Fibonacci, ó, tá? Rompendo a linha de tendência de alta, vem buscar o Fibonacci, tá aqui, ó, tá? Então isso agora também tem a influência do dólar, tá? Aquela correção do dólar americano, tá? Voltando, né? Corrigindo, fazendo um movimento de baixa. A gente tem o CHF também subindo, tá? Tem grande chance dele romper essa linha aqui, ó, e começar a buscar esse nível aqui, ó, 38, tá aqui embaixo, tá? Então, fica de olho nessa movimentação aí para a próxima semana, para você que quer operar o USD CHF. Maravilha? Bom, meu estudo já pro SDCHF é isso aí. Vamos lá pro próximo. Próximo aqui então, galera, é o Gold. Olha só, os vendedores aumentando ainda, mais uma semana aí dos vendedores aumentando suas posições e os compradores diminuindo as suas posições, galera. O Gold influenciou muitos pares de moeda, galera. Tá aí, ó, um belo motivo, tá, da gente ter aí o SDJPY subindo, o euro caindo, o GBP caindo, o NZD caindo, tá? Então tem uma grande influência o Gold, tá? O Gold essa semana só caiu, derreteu, tá? Então, quem acompanha o Gold, geralmente, tá? Quem tem aí uma influência aí, o euro, o GBP, o NZD, essas moedas aí, elas acabam acompanhando a movimentação do Gold. O JPY ele vai contra, então tem a movimentação aí geralmente inverso do que está acontecendo com o Gold. Então a gente observa aí, ó, que o Gold caiu a semana toda, tá? Para quem gosta de operar o Gold, tá? A gente viu aí ele caindo a semana toda, ele rompeu uma linha de tendência de alta, tá? Um triângulo que ele vinha formando, tá? Por vários dias, tá? Então tá aqui, ó. Os compradores diminuíram suas posições 4%, os vendedores aumentaram suas posições em 11%, tá? Vamos dar uma olhada aqui no Gold. Tá aí, ó. Gold derretendo, galera, tá? O Gold derretendo mesmo, ó. 58.446 posições líquidas na venda, tá? Vamos dar uma olhada lá no gráfico agora. Aí, galera, no Gold, olha só. Ó, após essa acumulação que ele teve aqui, ó, quase eu achei que ele ia subir, que ele ia buscar esse nível, ia chamar a atenção de compradores e pá, ia lá pra cima. Mas não, aí, ó, tá? Após esse grande candle aqui que a gente estudou, esse rompimento aqui, ó, se foi, ó, veio buscar esse nível de suporte aqui embaixo, ó, tá? Olha aí, onde é que ele veio? Aqui, ó, tá? Nessa região. Para essa semana, eu acredito que o Gold fique trabalhando um pouco nesse nível, tá? Fique trabalhando um pouco nesse nível aqui, até para fazer para dar espaço aí para os grandes players aí poder negociar com o preço do Gold nesse nível, tá? Nesse patamar. Então tem grandes instituições aí que estão negociando com o ouro mais barato, tá? Isso favorece muito aí para os players, tá?
grandes instituições, principalmente aí, quem tem aí, né, o gold aí na forma física. Então vai dar margem aí para grandes negócios, tá? Grandes volumes de transações aí, né? Vendas, comércios, tá? Para esse metal. E o que vai acontecer? Pode fazer com que o gold acabe valorizando um pouco, tá? E ele tendo uma correção, ok? Mas também tem a possibilidade que o gold comece a acumular e trabalhar nesse nível aqui, é um nível de suporte, é um patamar do gold, tá? Olha só, é um patamar do gold, 1252, ok? Um nível aí de negociação do gold, essa região aqui, ó, nesse ponto verde, tá? Então, galera, fica de olho nessa movimentação do gold aí, ó, porque com esse rompimento, olha só, desse triângulo que ele fez aqui, ó, o gold a princípio já buscou o primeiro ponto de suporte, tem esse outro nível e tem esse outro nível aqui embaixo, como a gente vem estudando, tá? E ao longo do tempo a gente vai ver possivelmente o gold caindo ainda mais, tá? Então, olha só, isso aqui influencia o euro, influencia o GBP e o NZD. Olha só essa queda monstro aqui, tá? Se eles não tiverem uma atitude de levantar e valorizar o preço do gold, tá? Esses pares de moeda que estão acompanhando o gold aí vão derreter ainda mais. A economia desses países aí vão acabar sendo influenciadas também. A moeda vai ser influenciada com essa movimentação aqui do gold, certo? Então tem que ficar de olho também nessa movimentação, ok? Possíveis pontos aí do gold. Se a gente for traçar aqui uma Fibonacci, tá? Se é que ele vai subir, vamos ver. Tá? Ele pode buscar 23, 38. Então são níveis aí de Fibonacci. Vamos deixar essa Fibonacci aqui para ver se ele volta para algum ponto aqui, né? Para o 23, pelo menos, uma correção no 23 ou 38, tá? Que são os níveis mais próximos aí para essa próxima semana, certo? Vamos ficar de olho aí. Maravilha, vamos lá pro próximo. Próximo aqui então, galera, é a prata, tá? Para quem tem prata física aí, gosta de acompanhar aí a movimentação da prata, ou gosta de negociar também a prata, tá? É interessante. E então nós temos aqui a prata, os vendedores estão aumentando suas posições enquanto os compradores estão diminuindo suas posições, certo? Então tá aqui, ó, compradores diminuindo 2% e os vendedores aí, ó, aumentaram bastante suas posições. Os vendedores querem derrubar a prata, ok? Tá aí. E então nós temos aqui, né? Olha só, formou aqui um belo de um padrão harmônico só pelos níveis aqui, ó, das posições líquidas, tá? Formou um belo padrão harmônico. O preço veio buscar o ponto B, tá? Ponto B aqui, ó, padrão harmônico aqui de um caranguejo, né? Ó, ponto X, o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D lá em cima, veio buscar o ponto B, tá? Tende a cair mais, pode buscar o ponto AC aqui embaixo, ó. Olha só que lindo isso aqui, tá? Ponto AC aqui embaixo. Isso tá aí, ó. Eu sou cadastrado num site que vende prata, tá? Vende prata física, né? Moeda, barra de prata, um monte de coisa. E eles estão enlouquecidos com essa movimentação da prata, com essa movimentação de queda, e eles estão tentando vender a prata a todo custo, dizendo que a prata vai valorizar, que é o ponto, que é o patamar de compra, que a prata não vai cair mais, que a prata vai subir, que vai valorizar, e é para todo mundo comprar prata. Então eles oferecem, eles estão enlouquecidos. Eu recebo e-mail todos os dias, tá? Desse site aí tentando me vender prata assim a todo custo, a todo plano, tá? Só influenciando, dizendo que a prata vai subir cada vez mais. Cara, não é isso que a gente vê, pessoal. Não é isso que a gente vê aqui no gráfico com essas posições aqui. Olha só como é importante a gente estudar e ter essa ideia, ter esse conhecimento aqui do que está acontecendo. Vamos lá no gráfico da prata, vamos ver. Olha só, gráfico semanal da prata. Tá aí, ó. Após essa enorme acumulação que teve aqui, ó, e o preço não desenvolveu, tá?
A gente teve aqui pelo relatório COT, tá? Um tempo atrás aí essa movimentação que a gente viu lá, tá? Que foi aquele movimento de alta que até fechou um padrão harmônico. Pelo relatório COT, a formação do padrão harmônico que a gente viu tá aqui, ó. Tá? Aqui a gente não vê nada, só vê o preço acumulando, ó, acumulando, tá? Mas essa movimentação que ele fez aqui é exatamente aquele padrão harmônico que a gente viu lá, pelas posições líquidas do preço. O padrão harmônico do caranguejo, tá aqui, ó, tá? E após ele fazer aquela movimentação lá, o preço só despencou, tá? E acabou rompendo aqui, tá rompendo aqui, ó, o nível de suporte, tá? E tende a cair mais aqui no gráfico semanal. Olha aqui como é que tá, tá? Candles de baixa, tá? Deixou aí, ó, candles indicando que o preço pode cair muito mais, tá? Então por isso que eles estão enlouquecidos querendo vender a prata, porque a prata vai estar desvalorizando e tende a desvalorizar mais. Não é interessante para quem tem a prata física fazer isso aqui, porque eles vão ficar com uma coisa que vale menos na mão deles, tá? Se você é uma empresa, você tem prata física, o que você vai fazer? Vai tentar empurrar a prata cada vez mais, porque você sabe que o preço está caindo, tá? Então tá aí, ó, por isso que eles estão enlouquecidos, me oferecendo prata todo dia, todo santo dia. Não é só para mim, para vários clientes que são cadastrados, eles me oferecem, e oferecem para os clientes. Tá aí, ó. Por quê? Porque eles sabem que a prata vai desvalorizar, então eles não querem ficar com aquilo no estoque. Tá aí, ó. Tá? Então deixa cair. Para você que tem intenção em comprar barras de prata, moedas de prata, prata física, agora espera e, né, deixa o preço cair. Depois, quando o preço estiver lá embaixo, você compra, tá? Aí você compra lá quando o preço estiver lá embaixo, que vai ser interessante. Não é agora não é o momento. Agora não é o momento. Deixa cair. Agora que já caiu, seria interessante para quem tem a prata física, se ele rompesse isso aqui e começasse a subir, ó. Por isso que eu digo, olha aqui, ó, o alvo era aqui em cima, tá? Aqui tava bonito para quem tem a prata física, né, e tá esperando valorizar, mas agora com esse nível aqui, ó, segura, meu velho, segura, tá? Segura, porque a prata ainda tem a chance de desvalorizar mais. Quando chegar lá embaixo, investe mais, é um metal aí, ó, legal, uma coisa que ao longo do tempo vai valer mais, mas vai fazer o que? Vai ter que segurar agora. Chega lá embaixo, compra mais, tá? Compra mais e vai estocando. Vai estocando, que logo você vai estar aí, ó, grandão, vai estar legal, com um monte de prata, tá? E a prata, quando chegar aqui embaixo nesses níveis, aí pode subir, você vai ter vai ter um metal precioso aí, né, nos seus estoques aí, pode garantir um belo futuro para você. Maravilha? Então vamos lá pro próximo. Bom, já que o petróleo não dá pra gente estocar, não dá pra gente ter petróleo, né, armazenado na nossa casa, né, nos nossos alojamentos, não tem como, é difícil, né? Não tem o que fazer, porque, né? Então a gente negocia ele no mercado futuro. Então tá aqui, ó, vamos ver como é que tá aí a movimentação do petróleo. Então a gente tem aí o petróleo voltando a subir, né? Valorizando de novo, né? Então aí, ó, aumentaram suas posições líquidas, tá? Os compradores, e os vendedores diminuíram suas posições líquidas, tá? A gente ainda continua, né, com esse patamar aqui, ó, do nível dos compradores acima dos vendedores. Olha só a linha dos compradores sempre se mantendo no nível acima. Isso sugere para nós movimento de alta, tendência de alta, né, do petróleo, tá? Aqui no gráfico do petróleo, a gente tem ele agora voltando a subir, né, fazendo uma movimentação após aí várias semanas aí ele fazendo uma correção. Tá aí, ó, vai voltar a subir, tem essa expectativa, né? Tem essa expectativa aí. E lá no gráfico, vamos dar uma olhada no petróleo agora. Bom, olhando aqui então o petróleo, o Brent então rompeu, né, essa linha de tendência de baixa e se mandou, tá? Está trabalhando dentro do canal de alta, coisa linda, maravilha. E se vai, quem está investindo aí no petróleo, tá? Se vai, o petróleo já está chegando aí no patamar dos $80 aí o barril, maravilha.
ó, quase rompendo um topo histórico, falta pouco para ele romper um topo histórico aí, rompendo esse topo histórico. Qual é a projeção? Vamos fazer uma projeção aqui de Fibonacci, tá? Vamos pegar um nível aí interessante para a gente estudar. Para aí. Bom, se nós traçarmos então aqui uma expansão, ó, uma expansão aqui de Fibonacci, vamos pegar essa região aqui, ó, como um fundo, tá? Fundinho que ele deixou dentro do canal, ó, essa estilingada aqui, uma retração, vamos colocar aqui uma retração, tá? Esse nível aqui, ele chegou, ó, já está chegando aqui bem perto aqui do 618, ele rompendo essa região, tem esse nível aqui, ó, tá? Tem esse nível aqui do 100%. Até eu vou deixar aqui então essa expansão, tá? O 100% está dentro de um canal, ó, a gente pode considerar que o preço vai subindo aos poucos e pode buscar o 100% dentro de um canal. Maravilha, tá? Como ele está trabalhando dentro de um canal, vai se manter. Tem a grande probabilidade de se manter dentro desse canal, certo? Então tá lá, ó, um alvo traçado de 100% aqui em cima. Maravilha? Então é isso aí. Deixa o petróleo tá subindo, vai subir mais. Tem a grande chance de subir mais e buscar lá outros patamares aí, né? Acima de 80, quase 90 aí o barril, certo? Agora o WTI, vamos ver aqui o WTI, olha só, o WTI já rompeu, tá? O WTI está na frente, ele rompeu o topo histórico, tá? Rompeu o topo histórico. Se a gente colocar aqui uma expansão, vamos ver aqui, ó, desse fundo com esse topo, agora com esse fundo aqui, vamos ver, já está chegando aqui no 100% de Fibonacci, ó. Aqui pode ser um nível de resistência, já vai coincidir também com o canal, ó, com a parte superior do canal, pode ser um nível de resistência, ó, tá? O gráfico dele não é tão bonito quanto aquele do Brent, tá? Mas também é um gráfico interessante, né, que indica para nós um belo canal de alta. Os dois estão subindo. Como o WTI é um pouco mais barato, né, o preço é diferente, tem uma discrepância entre o Brent, né, então o WTI, a cotação do petróleo aí, o WTI tá a 73 dólares agora, né, o barril, tá? Pode chegar um pouco mais aí, tá? Pode chegar aí nos 74 aí, né, para a próxima semana aí. Maravilha? Bom, vamos lá pro próximo então. Próximo aqui, galera, é o SP500. O SP500 então aí, ó, os vendedores vêm aumentando suas posições, tá? Eles estão aí sendo resistentes, tá? Estão tentando aí ter algum favorecimento, tá? Estão reagindo, ok? Por isso estão aumentando suas posições, e os compradores também reagiram, né? Aumentaram suas posições, tá? Então tá tendo aí uma briga essa semana aí dos dois aumentando suas posições. Vamos ver aqui embaixo como é que tá. O SP500, os compradores aumentaram 8%, os vendedores aumentaram um pouco mais, 10%. Tá? Então a gente já vê aí uma certa briga aí, e quem ganhou parece que essa semana aí foram os vendedores, né? 2%, né, de vantagem, tá? Vamos ver aqui no gráfico do SP500, tá aí, ó. O SP500 teve uma alta, porém ele não consegue romper esse nível aqui, ó, de resistência. Ele não consegue, tá? Ele chega no nível aqui, mas não rompe, né, para buscar talvez aí um topo histórico lá no gráfico do SP500. Vamos lá no gráfico dar uma olhada. Bom, galera, conforme a gente estudou aí na semana passada, que seria um nível aqui, ó, de resistência que o preço não consegue, olha só, tá? Ele não consegue romper isso aqui, agora ele retornou, acabou rompendo essa linha de tendência de alta, tá? E agora vem buscando níveis mais baixos. Se nós traçarmos aqui uma Fibonacci, como ele rompeu uma LTA, ele pode vir buscar aqui, ó, esse 50%, tá? Pode buscar o 50% e até mesmo o 61 aqui, ó, 61.8, tá? O número mágico aí de Fibonacci, tá? Então fica de olho aí com essa movimentação do SP500, que os vendedores estão reagindo, tá? Para fazer essa movimentação. Maravilha? Então fica de olho. Vamos lá pro próximo. Próximo aqui e último, galera.
O último do nosso estudo é o índice Nasdaq. Então a gente tem aí, ó, os vendedores já reagindo, parece que estão querendo tomar as rédeas. Olha só, teve uma movimentação forte aí que chama a atenção, né, que são os vendedores aí aumentando suas posições. Os compradores também aumentaram suas posições, tá? Então a gente vê aí, né, os vendedores aumentando 22%, tá? Em outra parte aqui a gente vê então os compradores aumentando somente 3%. O nível de força que nós temos aqui é os dois abaixo de 60%, mas o nível aí, né, um pouco maior dos compradores aí no índice Nasdaq. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico como é que ele está. No gráfico, depois de uma boa movimentação de alta que ele teve, né, até rompendo aqui esse topo, né, que ele fez aqui, né, o topo anterior, é agora uma forte reação dos vendedores. Vamos dar uma olhada no gráfico lá do índice Nasdaq, como é que ele está. É a mesma coisa também, então a gente tem essa influência dos vendedores. Olha só que o preço ele teve uma bela de uma retração, tá? A reação aí dos vendedores. A gente vê pelo relatório COT então que essa movimentação aqui, ó, né, foi bem esclarecida, né? Bem detalhada para nós lá pelo relatório COT, né? E a gente vê então que o preço buscou um nível, né? Um nível aí superior que acabou voltando, acabou rompendo também uma linha de tendência de alta e pode buscar níveis mais baixos. Ó, ele já deu uma parada aqui no 38, voltou para 26. Pode voltar a cair, pode voltar aqui para 50, tá? Ó, fez uma correção até o 38, voltou para fazer um pullback, né? Uma correção. E pode buscar um pivôzinho de baixa para vir aqui para os 50, tá? Porque a linha de tendência de alta ele já rompeu, então pode buscar os 50, tá? Então fica de olho, porque esses ativos aqui são muito interessantes, porque eles sobem, né, bastante, né? Ao longo do tempo eles vêm subindo bastante, mas como está tendo essa guerra comercial aí do Trump com China, né? Agora mais o Trump na mídia aí, né? Com essas gaiolas que ele vem fazendo aí, né? Separando pais e filhos, né? Nos Estados Unidos, então tá tendo uma certa polêmica lá nos Estados Unidos, né? Também que pode influenciar essa economia, né? Porque são ativos aí da economia americana, né? Que vem representando aí empresas, né? São 100 empresas que o índice Nasdaq está representando aqui, o SP500 são 500 empresas que está representando. Então, o presidente das empresas estando em polêmica, logicamente que vai influenciar os gráficos, não pode ter certeza. Então, pode ser que venha pela frente aí uma boa correção aí desses dois ativos aí. Também tem o Dow Jones, que a gente não estudou aqui, até a gente não tem o Dow Jones aí na nossa planilha do relatório COT, mas praticamente deve estar fazendo a mesma movimentação, ok? Galera, vou deixar só uma última observação aqui lá no relatório COT, vamos dar uma olhada lá. Aqui, galera, a última observação então, para você que vem acompanhando aí, tá? Muitas pessoas me chamaram, tá? Me mandaram um e-mail para mim, tá? Que participam aí desse estudo, tá? E eu respondi a todos aí, né? Com base o que? No nosso índice aqui, né? No Shark Index, né? Que está com problema, tá? Nós estamos tendo aí um problema no servidor, tá? Até a planilha agora resolveu atualizar, eu vou ter que pausar aqui.